sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as leituras do mês de janeiro. Mês de janeiro aqui já começou com tudo, ao todo eu tenho aqui 5 livros para mostrar para vocês, 4 físicos e um e-book. A gente vê que os livros físicos estão passando aí na frente, mas foram excelentes leituras. Um livro aqui eu vou fazer um vídeo específico para ele, porque ele foi assim, um favoritão. Eu acho que é o favorito da vida esse aqui, eu posso falar. E vamos começar. No comecinho de janeiro, eu terminei de ler O Nome do Vento, As Crônicas do Matador do Rei. Primeiro dia. Na verdade, eu tinha começado em dezembro, só que tinha ficado umas 200 páginas para terminar. Aí eu terminei no comecinho de janeiro. E que livro fantástico, gente. Eu acho que não tem uma pessoa que leu esse livro e não gostou. A narrativa, ela é muito fluida. Você devora esse livro e você nem vê, apesar dele ser bem grossinho. Acho que ele tem aqui as suas 650 páginas. E a gente tem a história do Kof, mais conhecido como Kvothe. Porque, assim, eu não sei vocês, mas o jeito que o nome do personagem estiver escrito é o jeito que eu vou chamar ele o livro inteiro. Mas a gente vai acompanhar ele e no comecinho da história a gente já é introduzida à pousada Marco do Percurso, onde ele é o hospedeiro. E vai chegar ali um cronista para poder procurar ele mesmo e vai convencer o Kof a contar a história dele, de como ele se tornou o matador do rei. E essa história vai ser dividida em 3 dias. Ele vai contar ela para esse cronista em 3 dias. E esse livro aqui é referente ao primeiro dia da história, né? Então a gente vai acompanhar um pedaço da infância e da adolescência e juventude dele. A gente vê ele crescendo no meio de uma trupe de artistas, que é o Zedenahu, e ele conhecer um arcanista de verdade, que vai começar a ensinar ele, vai falar com ele sobre a universidade, onde que ele vai estudar depois. E assim, o que eu mais gostei desse livro, que apesar dele ser uma fantasia, a gente é introduzida a essa universidade, aos arcanistas e as simpatias e elementos que são únicos dessa história, mas tudo aqui é muito crível, sabe? Parece que qualquer uma das situações, assim, não todas, lógico, podem acontecer no mundo real. E assim, uma coisa que eu achei sensacional também são as lendas, as histórias que o povo conta. Cada um tem a sua versão de cada história. E o autor ele vai deixando pedacinhos dessa história durante o livro que você vai ter que amarrar elas para entender o contexto geral. E tem muitas coisas desse livro aqui que eu acredito que vão ser abordadas mais pra frente, no próximo, que é O Temor do Sábio. E no terceiro livro que o autor está escrevendo, que a gente não sabe quando que vai lançar, porque já tem uns 8 anos que ele está escrevendo. Mas assim, eu amei demais, eu indico muito esse livro, ele é fenomenal. E eu já emprestei o segundo pro meu namorado, assim que ele terminar de ler eu quero pegar. Porque eu também já estava lendo essas outras coisas aqui, esses outros livros que eu vou mostrar pra vocês. Então eu já acabei emprestando para ele ler primeiro. Próxima leitura é o Flores para Algernon, do Daniel Keyes. E eu achei que esse livro, ele era recente, né? Porque há algum tempo tinha muita gente falando sobre ele. Mas aí eu fui olhar aqui no comecinho e eu vi que ele foi publicado pela primeira vez em 1959. Ou seja, ele não é um livro novo, mas assim, a escrita, as abordagens que tem aqui são super atuais. E aqui a gente tem a história do Charlie, que é uma pessoa que tem um QI muito baixo, então por causa disso ele não consegue gravar as coisas a curto prazo, ele não tem memória nenhuma. E ele vai ser submetido a uma cirurgia que vai aumentar o QI dele. E esse livro, ele é um romance epistolar, ou seja, a gente vai acompanhar a narrativa por meio dos relatórios de progresso que ele tem que fazer, tanto antes da cirurgia como depois, como meio de acompanhar, né, o desenvolvimento dele, como que ele era antes. A gente vai acompanhando esse desenvolvimento dele e ele tendo diversos questionamentos depois que ele passa por essa cirurgia, que ele fica inteligente, de coisas que aconteciam na vida dele antes dele se tornar inteligente, passa a questionar se aqueles que ele achava que eram seus amigos eram amigos dele mesmo, e o próprio conhecimento em si. E ele fala que as próprias pessoas que ele achavam que eram gênias antes não passam de pessoas normais que buscam a todo custo esconder essa insegurança, essa falta de conhecimento deles.
E a gente vai acompanhar também o Algernon, né, que ele é o ratinho, tanto é que tem aqui. E isso eu não sabia, eu descobri depois que eu comecei a ler o livro, porque eu tô assim, flores para Algernon, mas o cara chama Charlie, como assim? E aí a gente vai ver o Charlie, ele criar um laço com esse Algernon, porque ele se via muito nele mesmo. E assim, apesar de muita gente ter se emocionado com esse livro, com o final, eu não me emocionei tanto assim, porque eu meio que já sabia desde o começo o que ia acontecer. Mas eu indico super essa leitura, é uma ficção científica mais suave, né? Não tem aqueles termos, aquela coisa complicada de entender, pelo contrário. E eu gostei demais dessa leitura, eu recomendo muito. O próximo que eu li foi Hyde, esse livrinho aqui super fofo, infantil, para fazer parte de uma discussão de um grupo que eu tô participando. Então eu li ele rapidinho, uns 3 dias, porque eu tava intercalando também com esses aqui e outros livros. Mas assim, eu não sei se foi porque eu tinha lido ele no momento que eu tava de TPM, então eu tava bem assim, sensível. Mas eu achei o livro muito bom, muito fofo, e eu fiquei tocada em várias partes por causa dele. E aí depois, quando eu fui fazer a discussão com o pessoal, né, eu percebi algumas coisas que passaram batido e até questionei outras coisas que aconteceram no livro. Algumas eu até tinha prestado atenção, mas outras foi legal, eles discutindo e colocando o ponto de vista de cada um. Porque assim, esse livro ele foi escrito em 1827. Então, assim, a gente tem que levar em conta que é um outro contexto, onde a religião estava muito enraigada. E aqui na história a gente vai conhecer a Hyde, uma menininha de 5 anos que infelizmente perdeu os pais. E ela vai ser levada pela tia dela para ser criada com um avô no Monte Suíço. E esse avô, ele era uma figura super mal vista na cidadezinha onde que eles moravam. E a gente vai ver essa menina transformar a vida de todo mundo, assim, que ela encontra. Ela é muito fofa, muito generosa. Só que, assim, ela faz de tudo pra ajudar as pessoas. E as pessoas meio que não estão nem aí, deixa ela fazer as coisas, sabe? E tem uns outros probleminhas na narrativa também, mas em geral eu recomendo bastante. É um livrinho infantil, então bem tranquila a leitura. Eu recomendo também esse livro, se vocês quiserem dar uma olhada, porque a ambientação dele é muito bonita, né? Vai passar na Suíça, nas montanhas, e, nossa, é muito bonita, assim, a descrição da autora mesmo sobre esses montes, sobre as flores, os abetos. Foi muito fofinho, eu gostei demais da leitura. Depois eu li num vlog de leitura, que eu vou deixar linkado em algum lugar aqui se vocês quiserem ver. Então, como eu falei muito desse livro lá, eu não vou falar muito dele aqui, que foi Se Deus Me Chamar Não Vou. Eu li ele no Kindle, só que infelizmente ele não tá mais no catálogo do Kindle Limited. Eu tava até olhando aqui pra ver se tava, mas eu acho que não tá mais, ele saiu mesmo. Um livro super pequenininho, vai ser escrito por uma criança, apesar de a autora não ser uma criança, mas eu acho que tem alguma coisa baseada com a própria infância dela, que é a Carmen. Ela tem 11 anos, a família dela é dona de uma loja de produtos para idosos, para pessoas enfermas, e a gente vai acompanhar um ano da vida dela. Ela pegou e falou assim, aí esse ano eu vou escrever sobre esse ano da minha vida. Aí ela fez e foi acompanhando as coisas que estavam acontecendo, e ela é uma criança bem introspectiva, muito reflexiva também. Por ela ser uma criança gorda, ela sofria muito bullying na escola, então ela era muito solitária. Ele é um livro muito curtinho, então para você ler em um dia, ou pra quem tá começando a leitura mesmo, eu recomendo demais. Nossa, tinha parte da leitura, assim, era hora engraçado, hora você ficava triste por ela. E eu super recomendo. Essa nova editora que tá publicando esses livros, né, publicou esse aqui e O Peso do Pássaro Morto. Eu acho que eles têm essa abordagem de livros mais tocantes, mais íntimos, e eu gostei demais. O Peso do Pássaro Morto eu comecei a ler já há algum tempinho, mas eu não terminei. Quero muito continuar a ler ele também. E por fim, gente, eu tenho essa belezura aqui. Olha a quantidade de marcação que eu fiz nesse livro, gente. Nossa, é sensacional. Esse aqui que eu quero fazer um vídeo só sobre ele, porque, assim, se eu fosse ficar falando dele, da história aqui, eu ia ficar falando por uma meia hora, sem brincadeira. Mas assim, ele é uma ficção científica escrita por uma mulher, e a gente vai acompanhar os tripulantes de uma nave que se chama Andarilha.
E essa nave, ela abre buracos de minhoca no espaço, eles trabalham com isso. E a gente vai ver aqui a jornada deles a um pequeno planeta hostil para poder abrir um buraco lá, para poder conectar esse planeta ao restante da comunidade galáxia, que é a CG aqui. Só que, assim, essa viagem é o plano de fundo para acontecer a história em si, porque aqui a gente vai acompanhar os dramas e o passado de cada um desses tripulantes dessa nave, e ela é composta tanto por humanos quanto raças alienígenas. E nossa, eu não vou falar mais, vou me segurar aqui porque eu vou fazer um vídeo sobre, então vai sair provavelmente depois desse e vocês vão lá assistir. E é isso, essas foram todas as minhas leituras do mês de janeiro. Esse aqui, na verdade, eu terminei agora, dia 3 de fevereiro. Tava faltando o finalzinho dele. Mas como eu li ele praticamente só no mês de janeiro, eu vou considerar que eu li ele em janeiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.